Prontinho. Prontinho, tá liberado, tá? Shalom, shalom, pessoal, tudo bem? Vamos hoje compartilhar aqui sobre o mês bíblico de Elul. Hoje é dia 25 de agosto de 2025, né? No calendário gregoriano. Vocês sabem que eu vi tanta coisa sobre o mês de Elul, é um mês tão rico, assim, com tantas informações, mas eu queria me concentrar aqui só em dois aspectos, porque se a gente fala muita coisa, assim, aquilo que muitas vezes é o prioritário acaba não ficando fixado nas nossas mentes, né? Então, assim, o mês de Elul, ele começou ontem, domingo, dia 24, no pôr do sol. Então, hoje foi o primeiro mês de Elul. Então, esse é um mês, assim, extremamente significativo, é um mês de transição, porque ele é o último mês da estação de verão. Então, no mês que vem, que o mês que vem é o mês bíblico de Tisrei, a gente já entra no outono, né? A gente está se referindo ao hemisfério norte, né? Onde está Israel. Mas esses são os meses bíblicos, né? Então, assim, a gente sabe que existe uma falta de informação tremenda, né? Com relação a isso na igreja. E se você for lá em Êxodo 12, 2, ali está a descrição do novo calendário que Adonai, né, que o Senhor estabelece quando ele tira o povo do Egito. Então, no Egito, o pessoal tinha um calendário que, a partir do momento que o povo de Deus é liberto do Egito, Deus reseta aquele calendário egípcio e estabelece um novo calendário, né? Então, em Êxodo 12, 2, para quem não sabe disso, né, a maioria de nós aqui já sabe, mas como vai ficar gravado, então assim, a partir da libertação do povo, em Êxodo 12, 2 está estabelecido ali o novo calendário, que começa no mês de Nissan, ou Abib. Então, esse é o primeiro mês bíblico para o povo de Deus. Então, assim, essa questão de calendário é uma coisa tão séria, né? E a maioria, assim, da igreja desconhece essa questão, né? Então, assim, os maias conheciam um calendário que eles obedeciam, os incas a mesma coisa, os astecas a mesma coisa, os bruxos conhecem o calendário que eles seguem, os candomblecistas conhecem o calendário que eles obedecem também, os umbandistas também conhecem o calendário que eles obedecem, os muçulmanos conhecem o calendário que eles obedecem, só a Igreja do Senhor que desconhece completamente o calendário, né? E o calendário é uma coisa extremamente importante, e nós temos que sair, deixar de viver dentro desse calendário greco-romano, né? Desse calendário, me fugiu a palavra aqui, gregoriano. Então, assim, vocês verem como é sério isso, né? O primeiro mês desse calendário gregoriano, que é o mês de Janos, que é o mês de janeiro, ele aponta para uma entidade que é Janos. Eu não vou entrar aqui nos significados das entidades, mas você pode fazer uma pesquisa depois, com certeza você acha. Então, janeiro fala de Janos, que é uma referência ao deus de janeiro, que é Moloque, né? Moloque era o deus que pedia crianças em sacrifício, né? Aí a gente tem o mês de Febros, que tem a ver com Leviatã. Aí abril tem a ver com a deusa Aprilis, que é a mesma coisa que é Iemanjá, que significa aquela que sai da espuma, né? Da espuma salgada, né? De onda salgada.
Então, assim, se você for ver as imagens de Iemanjá, a maioria das imagens retrata ela assim, onde o vestido dela é um tipo de uma espuma branca, né? Então, assim, calendário é uma coisa extremamente importante, né? Por isso, nós temos que conhecer o calendário espiritual que nós vivemos para a gente poder estar alerta àquilo que acontece no mundo espiritual no mês que nós entramos, né? Então, esse mês aqui, ele é um mês, assim, extremamente poderoso, tem umas coisas, assim, muito interessantes, mas também é um mês seríssimo. É um dos meses mais sérios que a gente tem no calendário espiritual. Então, assim, esse mês, ele é o último mês antes do Ano Novo hebraico, né, judaico. Então, assim, no mês que vem, que é Tisrei, já é o Ano Novo judaico, né? É um novo ano civil, porque, na realidade, esse é o último mês do calendário civil, que marca a festa de Rosh Hashanah, que é a festa onde se comemora a criação do homem, né? Onde a criação de Adão foi estabelecida. Agora, o mês de Elul, ele é o sexto mês do calendário espiritual, né? Então, primeiro é Nissan, aí depois vem os outros. Esse mês que terminou ontem era o mês de Ave, né? Um mês de perdas, um mês de juízo, né? Um mês de tragédias. Mas esse aqui, ele é um mês que ainda é um mês de colheita, é um mês de verão, mas é um mês muito sério, como nós vamos ver daqui para frente, né? Então, o que significa o nome Elul, né? Que é E de Eva, L de limão, U de uva, L de limão. Na realidade, essa palavra Elul, ela é um acróstico, né? O que é um acróstico? É uma palavra que é composta de letras e cada letra tem um significado. Então, assim, tem o significado hebraico, mas traduzindo aqui para o bom português, é o seguinte: a palavra Elul, olha que lindo que é isso, significa eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso está em Cantares, capítulo 6, versículo 3. E um outro ponto aqui muito interessante também é que assim, que esse mês ele é conhecido assim na tradição judaica e no mundo espiritual é o mês onde o rei está no campo. Então, o que quer dizer isso? Então, assim, vocês imaginam que se você fosse pedir para ser recebido pelo rei, como é que ele chama? O rei da Inglaterra, o rei George, né? O rei, ai meu Deus, o filho da Elizabeth. Ah, esqueci o nome dele agora. Charlie. Hã? Charlie. Não entendi, Regina. É Charlie. Ah, o Charles, é verdade, o rei Charles, o rei Charles. Então, assim, se você fosse fazer uma convocação, né, pedir uma audiência com o rei Charles, então, assim, você precisa de uma série de protocolos, você tem que passar por diversos secretários, creio eu, existe toda uma dificuldade para você chegar até o rei Charles. Agora, dentro da tradição hebraica, né, dentro desse entendimento espiritual, esse mês de Elul significa o seguinte: o rei ele sai do castelo, ele sai de toda aquela proteção, de todo aquele protocolo que existe, e ele monta uma tenda no campo. E aí ele começa a percorrer o campo, começa a conversar com os camponeses, saber das necessidades das pessoas. Então, assim, ele está muito acessível às pessoas.
Então, assim, esse mês de Elul, ele é um mês que existe uma abertura, assim, tremenda espiritual do céu para a terra, né? Então, é um mês onde a gente tem uma abertura espiritual muito maior. A gente poderia até comparar aí como os horários de portais para oração, né? Então, por isso que esse mês ele é mencionado como o mês onde o rei está no campo. E nesse tempo que ele está no campo, uma das coisas que ele exerce assim tremendamente é a misericórdia dele. É a misericórdia. Então, assim, esse mês, ele é marcado por algumas coisas, né? E eu queria começar com vocês, dando um pano de fundo aqui que tem a ver, tem tudo a ver com o mês de Elul, em Êxodo 32, de 2 a 5. Então, Êxodo 32, de 2 a 5, é aquela passagem bíblica do bezerro de ouro, né? Então, assim, muitas vezes a gente lê essa passagem e a gente não tem a menor noção do que foi realmente isso daí, porque, infelizmente, a igreja ela não tem acesso às literaturas hebraicas judaicas, né? Como os Midrashins, como Guemará, como a Zohar, como a Torá oral, tudo isso daí, né? Então, assim, o nível de profanação, o nível de provocação e de afronta ao Deus Criador que foi nessa passagem do bezerro de ouro, é um negócio assim difícil até de comentar aqui, assim, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, assim, foi um nível de orgia, assim, tão profana, entendeu? De relações sexuais, homossexuais, em grupo, e outras coisas aqui que eu não vou nem mencionar, porque nós estamos num ambiente de santidade aqui, sabe? Então, eu nem me permito citar algumas coisas. Mas se você for estudar um pouquinho mais o que foi esse evento da idolatria do bezerro de ouro, você fica assim de queixo aberto, entendeu? Então, assim, nesse dia, o pano de fundo qual que era? Moisés tinha estado 40 dias no Monte Sinai, ali adorando a Deus, né, sendo ministrado por Deus. Isso foi uma das coisas que eu tive acesso à informação nesses dias, pesquisando sobre o mês de Elul, né? Então, assim, na literatura judaica, algumas fontes informam que esses 40 dias que Moisés estava no Monte Sinai, ele estava sendo ministrado pelo Senhor com relação às misericórdias, né, ao nível de misericórdia que Deus tem, que existe na natureza de Deus, né, que seria um dos atributos de Deus. E aí o que acontece? Depois, quando ele ainda está lá no Monte Sinai, conversando com Deus, tendo comunhão, Deus falou: Olha, Moisés, desce, porque o povo já se corrompeu. Aí, quando Moisés desce, né, do Monte Sinai, ele se depara com aquele cenário assim grotesco, né, profano, assim afrontador, que foi um negócio absurdo. E aí o que acontece? Moisés ele quebra as tábuas da lei, né? Então, essa quebra das tábuas também tem uma outra informação muito interessante, né? Vocês sabem que num casamento hebraico, quando o noivo e a noiva, eles estabelecem o compromisso deles, eles estabelecem um contrato. Esse contrato se chama ketubá. Então, assim, perante a sociedade, perante o Senhor,
a partir do momento do estabelecimento desse contrato, né, da Ketubá, os dois já estão casados. Então, assim, o noivado na cultura judaica já é um noivado. Então, assim, naquele momento, quando Moisés desce e ele quebra as tábuas da lei, é como se ele tivesse quebrado o contrato, porque ali, naquele momento, ia ser o casamento do Senhor com o povo de Israel. Então, assim, para não haver um juízo muito maior naquele momento, aí ele quebra as tábuas, representando a quebra da Ketubá, do contrato de noivado. Né? Então, assim, e dentro desse contexto de Elul, Deus ele fica tão indignado que ele quer destruir completamente o povo de Israel e começar novamente com Moisés um novo povo, né? Um novo povo para servir ao Senhor. E aí a gente começa a ver assim uma das tremendas características da qualidade de Moisés, que era uma das coisas que Deus assim colocava em altíssimo valor na vida de Moisés, que é justamente a misericórdia que ele tinha no coração dele. Então, assim, um dos pontos assim chaves mais importantes desse mês aqui de Elul é a questão da misericórdia, né? Porque vocês vejam bem, depois de Moisés descer ali do monte, encontrar o pessoal naquela orgia, fazendo coisas assim inimagináveis, e quem construiu, né, quem produziu o bezerro de ouro foi Arão, né, irmão de Moisés, né? Então, assim, a misericórdia que Moisés estabeleceu ali, praticou, foi tremendo, né? Porque ele fez de tudo para que o Senhor relevasse, o Senhor perdoasse e não destruísse o povo. Então, assim, aí depois que que Moisés intercede, o que ele faz? Ele sobe novamente para o Monte Sinai, fica lá mais 40 dias e volta com as novas tábuas da aliança. Então, assim, a gente vê a misericórdia, né? E, além de tudo isso, aí depois, quando o sumo sacerdote é consagrado, eles ainda consagram como sumo sacerdote Arão, né? O homem que construiu ali o bezerro de ouro. Então, assim, é muita misericórdia, né? Então, assim, ali é estabelecido um nível de misericórdia, assim, absurdo, né? E a gente está falando de misericórdia por quê? Porque a partir da subida de Moisés, tá? Depois do evento do bezerro de ouro, ele sobe, isso daí aconteceu no primeiro dia de Elul, né? E aí Moisés sobe novamente para o Monte Sinai, onde ele fica lá 40 dias. Aí depois de 40 dias, quando ele desce novamente com as tábuas da lei, ele desce, sabe em que dia? Vocês vejam como todas as coisas estão conectadas, nada é por acaso. Ele desce exatamente no dia de Yom Kippur, né? Então a gente já vai falar um pouquinho de Yom Kippur, a importância de Yom Kippur. Então, por que da misericórdia? Porque quando ele desce, né, Moisés, justamente no dia de Yom Kippur, é onde Deus teve misericórdia do povo e não aniquilou toda a nação de Israel. Então, assim,
um dos pontos chaves dentro desse mês aqui é nós recebermos as misericórdias de Deus, porque nós estamos num trilho aí de 40 dias para chegar em Yom Kippur. E eu vou falar um pouquinho de Yom Kippur, porque assim, Yom Kippur, dentro do sistema religioso, né, até pessoas que são muito profundas assim espiritualmente, eu já ouvi algumas me dizerem o seguinte: eu não celebro Yom Kippur para mim não, isso é coisa de judeu, porque Jesus já nos perdoou de tudo. Verdade, Jesus já perdoou de tudo. Entretanto, o mundo espiritual ele é muito complexo e o perdão de Jesus ele só nos colocou no início do caminho, né? Então tem muita coisa a aprendermos, né? Mas assim, falando do Yom Kippur, que é essa preparação na qual nós começamos ontem no pôr do sol, né, que são esses 40 dias, então essa preparação para Yom Kippur é um trilho de 40 dias assim que nos orienta a nós termos uma profunda reflexão da nossa vida, de altares que nós temos que quebrar nas nossas vidas, né? De altares pessoais, de legalidades que nós damos muitas vezes, de fechamento de brecha. Por quê? Porque Yom Kippur, ele é conhecido também dentro da cultura judaica como o dia temível. Yom Kippur é o tribunal mais importante do ano. Então, assim, é um dia-chave, aonde a cultura judaica diz também o seguinte, que nesses 40 dias que nós entramos, existem anjos específicos, anjos aferidores, entendeu? Que estão aferindo as nossas vidas, os nossos atos de justiça, os nossos atos de misericórdia, os nossos atos de perdão, os nossos atos de eliminar legalidades na nossa vida. Para quê? Para que em Yom Kippur nós tenhamos um veredito favorável. Aí você pode estar perguntando assim, mas veredito favorável do quê, meu Jesus? Meu Jesus já perdoou tudo, não é? Então, esse veredito favorável é o seguinte: a gente tem estudado aqui vários anos de que o calendário, quando você entra no calendário bíblico, você entra numa vida espiritual de uma espiral cíclica ascendente, né? Então você passa por ciclos, mas quando você é aprovado, você sobe de nível. Então, em Yom Kippur, o mundo espiritual, os anciões, o Senhor, eles vão decidir se você sobe de nível ou se você vai ter que repetir o ciclo todo de novo, né? E a gente sabe que isso é tão verdade, né? Às vezes a gente conhece pessoas que, cada vez que você encontra com a pessoa, ela está num emprego diferente. O que é isso? Repetição de ciclo. Você encontra com o camarada, ele está com uma nova namorada. Cada vez que você encontra, ele está com uma nova namorada. Outros, às vezes, cada vez que você encontra, ele está com uma esposa nova. Então, o que é isso? Muitas vezes é repetição de ciclo. Então, assim, Yom Kippur, quando a gente tem esse entendimento do que é, desculpa, do que é Yom Kippur, a coisa toma uma dimensão completamente diferente. Então, esse é um mês que a gente deve intensificar os nossos atos de justiça, que nem tzedakah, né? O que é tzedakah? Tzedakah é você ajudar financeiramente, às vezes, uma pessoa que está numa situação de necessidade,
às vezes é você doar algum tempo da sua vida para ajudar alguém que precisa com uma habilidade que você tem, com uma qualificação que você tem. Às vezes é você doar um tempo para você fazer um aconselhamento, né? Às vezes você tem que pegar o teu carro, se deslocar, gastar tempo, porque muitas vezes é muito mais fácil você fazer um Pix do que orar por uma pessoa 1 hora por dia durante uma semana. É muito mais fácil fazer um Pix, não é verdade? Então, assim, esses 40 dias nos quais nós entramos são nesse nível, entendeu? Então, assim, uma outra orientação muito importante para esse mês aqui é nós lermos todos os dias Salmo 27. Eu não vou ler aqui para a gente não perder mais tempo, porque a gente tem muita coisa para falar aqui, mesmo eu mantendo só nesses 2 pontos, né? Então, assim, gente, só fechando agora esse primeiro ponto, que é de misericórdia, né? Eu queria só fazer uma observação muito importante. Todos querem as misericórdias do Senhor, né? Todos, né? Então, assim, o ser humano receber misericórdia é um negócio muito importante. Agora, e você ser misericordioso com pessoas que muitas vezes falham com você, muitas vezes pessoas que cometem injustiça com você, como é que fica a sua misericórdia? Porque do mesmo jeito que Moisés foi extremamente misericordioso com o povo, porque ele podia muito bem falar assim: ah, Deus, quer saber? Manda fogo mesmo em cima desse pessoal, porque eu não aguento mais tanta murmuração, tanto problema, é um povo de dura cerviz, etc, etc. E ali naquele povo tinha muita gente misturada ali, que não eram hebreus, né? Que não eram do povo de Israel, porque quando Deus libertou o povo do Egito, muitas nações eram escravas do Egito, então saiu muita gente misturada com o povo. E dentro da cultura judaica se ensina que a maioria, muitas das rebeliões que saíram, das confusões que saíram, foram esses estrangeiros aí que muitas vezes iniciaram esse tipo de contenda, né? De complicação. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que vigiar muito nesse mês aqui de Elul. Qual que é o nível, né? Qual que é o nível de misericórdia que nós estamos derramando sobre aqueles com os quais nós convivemos, né? Porque muitas vezes a gente consegue ser misericordioso com as pessoas de fora, mas às vezes falta muita misericórdia dentro da nossa casa, né? Com aqueles que estão mais próximos de nós. Então, assim, uma das principais chaves desse mês de Elul é nós, além de recebermos as misericórdias de Deus, né? Tomarmos posse das misericórdias de Deus, é nós sermos também misericordiosos, né? Esse é um ponto. O segundo ponto que eu queria dar bastante ênfase também no mês de Elul é que é um mês, além de misericórdia, é um mês de arrependimento, né? Então, assim, eu já tive... Tem um outro período também bíblico, que é logo no início do ano espiritual, que é no mês de Nissan ou Habib, né? Que é o primeiro mês ali junto, começa ali na Páscoa, em Pessah, que a gente passa pela contagem do Homer, né? Então eu já passei contagens do Homer. O que é a contagem do Homer? É onde você faz um alinhamento, onde você pede para Deus te revelar coisas que você tem que alinhar na sua vida com Ele, coisas que você tem que se arrepender, coisas que você tem que renunciar no mundo espiritual. Então, assim, esse mês aqui, desses 40 dias até Yom Kippur,
é um tempo muito propício também para nós orarmos, pedindo para o Espírito do Pai, né, o Espírito do Senhor, nos lembrar de coisas que estão desalinhadas, de legalidades que podem haver nas nossas vidas, de coisas que a gente praticou, às vezes na adolescência, na juventude, que a gente nem lembra mais, mas no mundo espiritual aquilo está assim, vivinho ali, não caducou, entendeu? E às vezes bênçãos que a gente tem para receber, muitas vezes elas estão bloqueadas porque aquele pecado não foi confessado ali. E às vezes alguns não foram nem deixados, né? Então, esse mês também ele é tremendamente marcado por arrependimento. Então, assim, as duas palavras de ordem para esses próximos 40 dias e que depois desses 40 dias eles perpetuem nas nossas vidas, né? Então, é assim, misericórdia, este é um mês de misericórdia e arrependimento. Realmente a gente se arrepender de coisas que ainda nós precisamos vencer nas nossas vidas e não vencemos, tá? Então, assim, queria entrar agora aqui num aspecto, assim, muito poderoso desse mês, que é a influência que a gente recebe nesse mês de Elul, influência espiritual. Então, assim, porque da mesma forma como existe influência das trevas, né, influências do mundo espiritual, do mal sobre a humanidade, porque a gente tem a regência, né, de várias entidades que atuam em cada mês, né? Porém, Deus deu a unção de 12 tribos de Israel, uma para cada mês do ano, que elas atuam opostamente a essas influências malignas para neutralizar esses poderes na vida dos filhos de Deus. Por isso que é tão importante a gente conhecer os tempos bíblicos, os meses bíblicos, para a gente tomar posse daquilo que está à nossa disposição e a gente orar, a gente interceder, tomando posse daquilo que está à nossa disposição. Então, assim, a influência desse mês de Elul sobre as nossas vidas é da tribo de Gade, né? A tribo de Gade era a tribo mais poderosa de guerreiros de Israel. Então, Gade significa tropa, significa também fortuna, significa herança, né? Então, assim, além dessa unção de guerra, de força de guerra, existe ainda uma unção desse mês aqui, de fortuna, de abastança, de herança, né? Então, uma das características da tribo de Gade era uma tribo de guerra que guerreava em unidade. E é muito interessante, assim, que havia uma unção tão sobrenatural sobre os gaditas que cada gadita ele podia derrotar 100 inimigos. Então, vocês imaginem isso daí por múltiplos de 100, né? 1000 gaditas, quantos eles não destruiriam, né? Então, assim, os gaditas, eles eram conhecidos também como cara de leão. Então, assim, eu nunca vi um leão na minha frente, assim, mas deve ser um negócio muito assustador, né? Então, havia uma unção, assim, sobre os gaditas, que quando os inimigos viam o exército dos gaditas, eles entravam em desespero, assim, em pavor, porque eu não sei se havia, assim, às vezes, alguma transformação, né? Que o inimigo os via com um semblante diferente do que era, né? Porque isso acontece muitas vezes no mundo espiritual. Então, assim, Gade, a tribo de Gade também era a tribo que guardava as fronteiras de Israel.
e Gade servia também como escudo para o povo de Israel. Olha quantos códigos aí proféticos poderosos, né? Quando você estiver orando durante esse mês, fala: Senhor, eu tomo posse dessa unção de Gade como escudo que me blinda, que me protege de todo dardo inflamado, de toda obra maligna. Senhor, eu guerreio nas regiões celestiais aqui com unção de Gade, apavorando os meus inimigos. Eu guerreio aqui com a unidade de Gade. Então, quando você tem acesso a essas informações, você pode guerrear assim num outro nível, né? Isso é muito, muito poderoso. Um outro ponto bem interessante nesse mês aqui de Elul, ele é um mês também que ele é marcado por quebra de alianças. Então, assim, é um mês que há muitas pessoas, às vezes, saindo das igrejas, entendeu? Rompendo alianças com os seus pais espirituais, rompendo alianças com seus pastores, muitas vezes rompendo alianças em casamento, muitos divórcios, entendeu? Ruptura de amizades de muitos anos, amizades preciosas com amigos que são quebradas. Então, temos que ficar atentos com relação a isso, porque assim, quando a unidade é quebrada, o prejuízo é muito grande, né? Um exército que não guerreia em unidade colhe morte. Onde não existe unidade, não há bênção, né? Se a gente for ali no Salmo 133, né? A conclusão do Salmo 133 é o seguinte: onde existe união, há a bênção e a vida. Então, assim, aonde não existe unidade, existe maldição e morte, né? Então, assim, esse é um ponto aí bem importante também com relação a esse mês. Então, se tiver alguma provocação, releva, perdoa, usa de misericórdia, não rompa alianças, né? Um ponto aqui também interessante da tribo de Gade é o seguinte: a tribo de Gade ela tem uma unção de organização, né? Uma guerra sem organização gera derrota, né? E a gente sabe que o mundo espiritual, tanto do Senhor quanto do inimigo, é extremamente organizado. E finalizando assim essa questão de Gade, né, que eles eram conhecidos como cara de leão. Como é que leão caça? Leão caça em bando, leão caça em unidade. Por isso, mais um motivo para nós estarmos juntos aí na maioria dos portais aí de oração, né? Nas nossas ligações aí durante o dia, nos horários de portal. Quando você puder, esteja em oração para nós caçarmos em unidade, amém? Para nós guerrearmos em unidade. Deixa eu ver aqui um outro ponto aqui importante. Então assim, nesse mês aqui, se você não estiver em unidade com as suas lideranças, em unidade com o seu cônjuge, em unidade com aqueles que o Senhor tem colocado próximo de você, é bem possível que você seja reprovado em Yom Kippur e tendo que repetir um ano todinho novamente. Então, assim, pensa nisso, pede para o Senhor te dar capacitação para você exercer misericórdia, arrependimento, nesse tempo aqui que a gente vai se preparando, né, para esse tribunal tão importante, né, esse dia temível, como diz a cultura hebraica, né?
E já indo para a nossa finalização, né? Faltam aí 15 minutinhos para a gente terminar. Então, assim, a gente viu até agora essa bênção toda aí que nós temos com Gad, né? Com a influência de Gad. Entretanto, esse mês aqui, ele é um mês onde a gente tem um opositor que é real, né? Que a gente não deve temer porque nós estamos cobertos, né, com sangue de Yeshua, estamos posicionados nas regiões celestiais, agora nós não podemos ter legalidades nas nossas vidas, né? Então, todos nós estamos numa guerra espiritual. E assim, se numa guerra você tem um buraco na sua armadura, né? Se você perder um escudo, se você está com alguma legalidade, é bem fácil de você ser abatido, né? E a gente tem um opositor nesse mês aqui, que ele é um opositor conhecido pelos astrólogos como o signo de Gêmeos, né? Pelos romanos, ele é conhecido como Mercúrio. Para os gregos, é uma entidade conhecida como Hermes. Para os candomblecistas e umbandistas, sabe quem é? É Exu. Então, esse é o opositor de Elul. Então, assim, algumas características desse espírito são muito interessantes. Ele é um tipo de espírito que ele soterra as pessoas com muita informação, com um número de informação tremenda, com desinformação também, né? Que hoje é o que a gente mais vê na internet, na televisão, nos rádios, é desinformação. E nós estamos num momento assim que Brasília está numa temperatura altíssima, né? As relações do Brasil com os Estados Unidos também estão numa temperatura bem alta. Então, assim, vigiem para você não perder tempo ouvindo todo esse monte de informações aí que muitas vezes só rouba a gente, quando a gente poderia estar ouvindo um estudo bíblico, podendo orar, podendo adorar, e a gente às vezes está sendo roubado, né? Uma outra característica dessa entidade que influencia nesse mês aqui, ele ataca impedindo de você ouvir o som do céu, né? Porque esse é um mês que a abertura terra e céu está muito alargada, entendeu? Vocês lembram, né, que o rei está no campo, então a conexão é muito maior. Então esse espírito ele tenta bloquear os nossos ouvidos, os nossos olhos espirituais, nos impedindo de nós ouvirmos os sons do céu, né? Direções proféticas e outras coisas mais. Então, assim, vigia com aquilo que você vai ouvir nesse mês aqui, para você não ser roubado. Amém? Outra coisa, a influência desse espírito, ele é um espírito, assim, intimidador, entendeu? Que ele tumultua. Muitas vezes ele te desvia de palavras proféticas, dos caminhos proféticos. Ele oh, meu Deus, ele distorce as palavras. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, entendeu? Você está conversando com alguém, isso acontece muito nos lares, né? As pessoas estão conversando, aí você fala uma coisa, aí a pessoa tem uma reação assim, às vezes grosseira com você, agressiva, aí você fica meio sem entender, né? Por quê? Porque às vezes você falou A e a pessoa entendeu B, né? Você às vezes falou alguma coisa concordando e a pessoa ouviu uma palavra de acusação ou de agressão, entendeu? Isso acontece muito, gente. Então, assim, e uma das características desse espírito é distorcer palavras,
dificultar, distorcer a comunicação. Então, assim, a gente deve orar, assim, pedindo para o Senhor nos fazer ouvir aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro e não distorção de palavras, né? A gente orar também para o Senhor quebrar todo e qualquer tipo de algema nas mãos, nos pés, porque esse espírito, ele tenta te manipular para te travar, entendeu? Impedindo a sua ação nesse mês, porque esse daqui é um mês de ação também, né? O Salmo 27 eu comentei com vocês, né? Que é importante a gente ler todos os dias. Agora tem um outro ponto para a gente finalizar que é muito interessante. Eu coloquei no grupo, acho que foi no sábado que eu coloquei. Eu coloquei 2 posts de toque de chofar, né? Então eu até lembro que a Gisela fez um comentário lá que o melhor presente que ela tinha recebido foi aquele toque de chofar, pelo menos foi o que eu entendi, né? Então, assim, o segundo post sobre o toque de chofar é muito interessante. Quem não assistiu, abre lá depois, é bem rápido, são 2 minutos. Então, ali é explicado o que significa cada toque de chofar. É muito poderoso, é muito poderoso. E assim, o primeiro toque de chofar porque ele anuncia a entrada do rei. Então, o que é esse mês aqui? O rei está adentrando ao campo, né? Então, o toque do chofar já começa o seguinte, que o chofar, ele é traduzido nas nossas Bíblias, né, como trombeta. Mas não é porque a gente quando ouve trombeta, a gente imagina aquele instrumento de metal, né? Mas não é. Na Bíblia, quando se traduz trombeta, é o toque do chofar. Então, assim, o chofar, ele é um instrumento que foi desenhado por Deus, foi uma direção do Senhor, o chofar. Então, assim, a frequência do chofar, ela é uma frequência sobrenatural. Quando existe o toque do chofar, o mundo espiritual tem que parar diante do toque do chofar, porque em seguida deve vir um comando espiritual. Então, assim, o toque do chofar, então, assim, nesse mês de Elul, se orienta, os sábios orientam, né? Os sábios de Israel orientam e é um mandamento, tá? Também o toque do chofar. Então, assim, quando você toca o chofar, esse toque, durante esse período dos 40 dias, para que ele aponta o toque do chofar? Então, quando o chofar é tocado, ele aponta para a reflexão de como está a nossa vida, né? Daquilo que a gente tem que alinhar, e ele aponta para arrependimento. Arrependimento principalmente para o dia temível, o dia de Yom Kippur, que vai ser dia 2 de outubro. Então, assim, o toque do chofar nos lembra, quando você toca o chofar assim de manhã, vocês sabem que eu tenho uma música, eu vou pôr no grupo depois, que ela é o Shema Israel, né? Ouve Israel, né? É curtinho, então assim, antes de se cantar o Shema Israel, que Shema Israel significa, né? O Senhor Todo-Poderoso é o nosso Deus e Adonai, né? O Senhor é um. Então, e Shema é ouve, né? Ouve Israel. O Senhor Todo-Poderoso é o nosso Deus, o Senhor é um. Então, esse é o Shema. Então, nesse pequeno vídeo, que tem alguns minutinhos, é bem curtinho, ele é aberto com o toque do chofar, inclusive esse chofarista
judeu, ele toca 2 chofares ao mesmo tempo. Então ele toca com os 2 na boca, é um negócio assim incrível o toque desse chofar. E depois vem o Shema Israel, né? Então assim, vocês sabem que também é uma orientação bíblica que a gente cante o Shema Israel de manhã e à noite, no início do dia e à noite, ao encerrar o dia. Então eu vou colocar esse vídeo no grupo, ele é muito interessante. Eu sempre procuro ouvir esse toque de chofar e o Shema Israel, que eu já até decorei a música, né, em hebraico, de manhã e à noite. Então, assim, bem propício para esses próximos 40 dias aí, você já faz 2 coisas que são mandamento, né? O toque do chofar para esse período e já emenda cantando o Shema Israel, que é muito poderoso. Amém, gente? Isso é o que eu queria compartilhar com vocês, ó, deu praticamente aí os 50 minutos, né? Faltam 4 para as 8. Então, assim, só concluindo aqui, né? Concluindo e colocando um negrito aqui, né? Então, esse aqui é um mês de misericórdias, de recebermos misericórdias do Senhor e sermos misericordiosos, e mês de arrependimento, para termos oh meu Deus, para termos um veredito, né, favorável em Yom Kippur, para nós não precisarmos repetir ciclos. Gente, isso é muito importante. Eu não sei quem vai ouvir esse vídeo, mas se você não tem acesso ainda a todo esse conhecimento, a todos esses ensinos, procura pesquisar, procura se orientar, procura entender o que é o calendário do Senhor, ora para o Espírito do Pai, para o Espírito do Senhor te dar revelação desses conhecimentos poderosos que vão transformar completamente a tua vida. Amém? E só relembrando que esse aqui é o último mês do calendário civil para fazermos techuvá para Yom Kippur, né? O que é techuvá? Techuvá é retornar o caminho para o caminho correto, é você retornar às origens, é você retornar para aquela conexão que Yeshua realmente praticou e viveu com os seus discípulos, né? E não da religião que foi criada por Constantino, que distorceu e roubou tanto dos filhos de Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês e que a gente entre aí dia a dia nesse mês poderoso de Elul, de conquista, misericórdia e arrependimento. Amém? Deus abençoe. Shalom, shalom. Até a semana que vem. Shalom, Gisela. Shalom, querida. Shalom, shalom.